Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vocês todos. Segunda de Pedro, segunda carta de Pedro. Nós estamos numa série expositiva, onde nós estamos expondo versos por versos. Terminamos primeira de Pedro, demos início à segunda de Pedro, e agora já estamos vamos começar hoje o último capítulo de segunda de Pedro. E esse ano eu já não prego mais em nenhum tipo de gênero literário de forma expositiva sequencial. Só ano que vem, né? Até porque o ano acabou, na verdade. E como eu coloquei lá no grupo, entre João, Marcos ou Coríntios, para a próxima pregação, e a maioria dos irmãos escolheram Coríntios, eu vou começar, se Deus permitir, né, porque nós não sabemos se estaremos vivos, mas se Deus permitir, no ano que vem eu começo em 1 aos Coríntios, e aí, meus irmãos, eu posso dizer a vocês que aí vai passar no mínimo uns 2 anos em 1 aos Coríntios. Tem 16 capítulos, é muita coisa, mas vamos embora. Irmãos, semana passada nós estávamos olhando sobre os falsos mestres, e que Pedro já havia chamado ele de animais irracionais, nuvens sem águas, fontes sem água. E Pedro termina dizendo que o cão voltou ao lamaçal e o cachorro ao vômito. E esse texto é bem usado pelas pessoas para falar sobre. Eu disse ao contrário, foi? Oi? O cão voltou a lamber o seu próprio vômito e a porca ao lamaçal. E quando Pedro fala isso, nós estávamos estudando, ele não está falando que houve uma mudança da natureza daqueles falsos mestres e nem das pessoas que os seguem. É apenas uma mudança externa. Ele não diz que a ovelha virou porca. Não. Ele é bem claro ao dizer que essas pessoas voltaram ao instinto da natureza delas mesmas. E quando chega aqui no capítulo 3, você pensa que Pedro vai quebrar o assunto e vai iniciar um novo assunto, mas ele não quebra, irmãos. É bom nós lembrarmos que quando a Bíblia foi escrita nos seus rolos, nos seus pergaminhos, era uma coisa só. Aí primeiro veio a divisão de capítulos, então dividir depois os capítulos. Aí depois, muito na frente, pelo inglês, eles dividiram os versículos. Que isso ajudou e muito. Lembrando que essa divisão, o escrito ele é inspirado, mas o capítulo e o versículo não são inspirados. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Para que tudo que vocês estão lendo aqui é inspirado, mas o capítulo, os versículos, não. Essa divisão aí não, essa daí foi, para a organização foi feita depois. Então, quando você está lendo, começou o capítulo 3 e aí a gente tem uma ideia de que o assunto encerrou no capítulo 2 e que não, Pedro vai continuar falando de como esses falsos mestres, eles eram escarnecedores acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque, veja bem, eu disse no começo, na semana passada, que o problema do engano é que justamente ele engana. E o enganado, ele não percebe que está sendo enganado. E esse é o grande problema. Seja com a falsidade, como a falsidade oferece e nos coloca no perigo. No perigo de quê, irmãos? No perigo da dúvida. Porque
o falso, ele põe em xeque aquilo que é verdade. E o falso, ele distorce o que é verdadeiro. E o falso, ele diz que aquilo que se propõe como verdade não é capaz de fazer ou não é capaz de realizar. E ele começa a lançar dúvida. E quando você vai estudar, por exemplo, você vai analisar esse padrão do engano, esse padrão do erro, ele, no certo sentido, é o padrão que nós observamos desde o início, na queda de Adão e Eva. Esse padrão ele é sempre repetido. Satanás, ele, nesse sentido, não é nada criativo. Porque esse padrão do falso, do erro, do engano, ele segue o padrão que nós passamos a observar desde Gênesis capítulo 3. Logo lá no início da história primeva, da história da humanidade, dos nossos primeiros pais, nós vemos o conselho satânico, Satanás lançando dúvida sobre a palavra de Deus, lançando dúvidas sobre a verdade. E é importante nós reconhecermos esse padrão do engano, é importante nós termos noção dessa falsificação, porque isso, irmãos, não ficou apenas lá em Gênesis 3, que Satanás jogou esse método do engano e encerrou. Não. Quando você percebe, você acaba notando que não fica apenas em Gênesis. Isso tem sido ao longo da história, perpassa no período do público original a quem Pedro escreve e até os dias de hoje. Logo no início de Gênesis, nós lemos no capítulo 3, que é o capítulo da queda, nós vemos Satanás, a antiga serpente, lançando dúvidas sobre a verdade. O texto diz que a serpente era a mais astuta de todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito. E ela disse à mulher, que Deus disse, não, foi assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Ela faz uma pergunta. É uma pergunta, irmãos, cuja intenção não é obter uma resposta de Eva. A intenção primeiro é lançar dúvida. Então você começa a perceber que desde o início, eu só estou pegando o início como padrão, mas isso vai se repetindo sempre. Você começa a perceber que o falso, ele não começa negando. Ele não começa substituindo. Não é assim que começa. Então veja bem e pegue isso para você entender como se repete o padrão do engano. Ele jamais vai chegar substituindo ou ele já vai chegar negando. O falso, o engodo, o que é mentira, ele começa lançando primeiro dúvidas. As primeiras sementes que ele começa a lançar é as sementes da dúvidas sobre a verdade. Esse é o primeiro passo. Entenda bem, para você entender o mecanismo. Primeiro ele lança a dúvida sobre a verdade. E aí vem o quê? O poder da sedução, do engano. Ela tem a ver com o primeiro período embrionário dele, é esse período de lançar dúvidas sobre a verdade. A primeira coisa que ele coloca é em xeque ali. E é o que nós podemos observar, mesmo aqui em 2 Pedro, que é o mesmo padrão que se repete em que os escarnecedores, que nós vamos estudar daqui a pouco, eles começam, na verdade, a lançar dúvidas sobre a volta de Jesus. Rapaz, será que ele vai voltar mesmo? Já faz tanto tempo, as coisas não mudam. E isso, irmãos, é bem parecido com o que a serpente fez lá no Éden. Começou com a dúvida. Ao invés de começar atacando em relação ao que você crê, esses ataques não começam com a negação. E nos dias de hoje também são assim. Mas lançando dúvidas. Será que é assim mesmo que Deus diz? Será que é assim mesmo do jeito que vocês aprenderam? Que você aprende lá na Boas Novas?
Então note, a primeira coisa, o falso ele começa lançando dúvida. Assim em Gênesis 3, e o padrão de dúvida vai seguindo e até chegar à negação da verdade. E a mentira, o falso, ele é perigoso porque ele lança dúvida e depois de lançar dúvidas, ele encontra um terreno frágil para negar a verdade. Primeiro ele lança a dúvida, e então eu já fico em dúvida, feito Eva ficou. E aí, quando a dúvida penetra na nossa mente, no nosso coração, aí já é um campo, um terreno fértil para negar a verdade. Quando você começa a ter dúvidas acerca da verdade, você se torna uma presa fácil para a enganação da verdade. Então, o falso é perigoso porque ele parece verdadeiro. Para uma mente que não está enraizada na verdade, essa mente está sendo privada da verdade, está sendo bombardeada com as dúvidas. Então, as pessoas enganadas, elas recebem uma verdade distorcida e pregam, por exemplo, e recebem, por exemplo, um Jesus diferente do da Bíblia. E os pseudos pregadores, eles fazem isso, eles pregam um Jesus diferente da Bíblia. Então, note que o processo é o seguinte: quando vem a dúvida para depois eu negar a verdade, não é para ficar no espaço neutro. É para que esse espaço neutro sempre há uma proposta de substituição para aquilo ali. Veja bem, lança-se a dúvidas, depois nega-se a verdade, mas não é para ficar um oco, não é para ficar um espaço ali dentro. Mas a proposta é exatamente colocar algo naquele espaço, no que ficou. E nós vemos isso em 2 de Pedro. Então, eu quero que você entenda esse mecanismo. Lança-se a dúvida por parte do falso mestre, do escarnecedor. E aí essa dúvida é lançada justamente sobre a verdade. Coisas as quais nós cremos que são coisas preciosas. E então é lançado um substituto para aquilo ali. E é o perigo do falso, é justamente essa dinâmica da dúvida, segundo lugar, da negação e terceiro lugar, da substituição. É assim sempre, desde o Éden. Dúvida, negação, substituição. Queridos, vamos para o texto. Pedro 3, do 1 ao versículo 4. Posso ler? Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, quero despertar estas lembranças à sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os nossos passados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Semana passada, irmãos, nós vimos a parte que Pedro diz que o estado natural dos falsos profetas, dos falsos mestres, aliás, e dos que seguem é pior do que antes deles conhecerem a verdade. E depois de tratar dos falsos mestres no capítulo 2, Pedro agora volta a atenção para o surgimento dos escarnecedores nos últimos dias. Nesta carta,
como na primeira que ele escreveu, ele começa incentivando os seus leitores a se manter firme nas Escrituras. Vocês viram no capítulo 1 que ele diz assim: irmãos, eu quero que vocês não esqueçam do Evangelho do Senhor Jesus. Ele está falando a mesma coisa aqui. Pedro, ele escreve como apóstolo e pastor daquelas igrejas, que era na Ásia, na Bitínia, na Capadócia, que é já, na verdade, na atual Turquia. Jesus foi que o constituiu como pastor das ovelhas, né? Quando, após ter negado Jesus 3 vezes, Jesus pergunta também 3 vezes se Pedro amava, e ele diz que sim. Jesus diz: então faz o seguinte, já que tu me ama, apacenta as minhas ovelhas, ou seja, mostra o teu amor por mim, cuidando do meu rebanho. Então Pedro, como pastor, constituído pelo Senhor Jesus a fim de pastorear suas ovelhas, ele está cumprindo justamente essa missão aqui. Ele ensinou aos crentes dispersos na primeira epístola, e agora na segunda epístola ele reforça as mesmas verdades. O propósito dessa carta é despertar e estimular os leitores. E aí, irmãos, por que Pedro quer fazer isso? Quando ele diz aqui, por exemplo, ele começa o versos 1 dizendo assim: amados. Era assim a relação de Pedro com aquelas igrejas, que não é uma aqui, são várias comunidades, as 12 tribos dispersas. Aquele rebanho, irmãos, era amado de Pedro, eram irmãos do seu coração, pessoas a quem ele amava e se preocupava. E ele começa com esses adjetivos: amados. Esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. E em ambas as cartas a tônica é a mesma: despertar os irmãos, despertar as ovelhas de Cristo e estimular os seus leitores. Irmãos, entenda bem, nós, Igreja de Cristo, precisamos ser despertados regularmente. E por que é que nós precisamos ser despertados regularmente? Porque regularmente nós cochilamos, irmão, na vida cristã. Regularmente nós caímos no sono. E ao cairmos no sono na vida cristã, nessa letargia, nós, na verdade, quem desperta de um sono, a primeira coisa que ele perde é um reflexo. O seu reflexo fica lento. E por vezes, irmão, na nossa caminhada cristã, que na verdade é uma montanha russa, está em cima, está embaixo, e louvado seja Deus porque Ele é maior do que os nossos altos e baixos, a verdade é que nós periodicamente cochilamos na nossa caminhada espiritual. E a igreja precisa regularmente ser despertada a fim de que o inimigo não nos encontre, irmãos, adormecido e nem se aproveite de nossa letargia espiritual. Nós precisamos ser despertados, irmãos, todos os dias. O que é que Paulo diz aos Efésios? Desperta tu que dormes. Nós precisamos ter a primeira consciência de que nós, muitas vezes, meses e às vezes anos, estamos cochilando na vida cristã. E aí, Pedro, nos versos 1, ele primeiro fala sobre essa unidade das Escrituras. Ele diz: amado, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, ou seja, na primeira e na segunda, quero despertar estas lembranças em sua mente sincera para que vocês se recordem. O argumento de Pedro é que, e ele vai falar aqui, eu quero ler do versos 2 também, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador, e que os apóstolos ensinaram. Vocês estão percebendo aqui que Pedro pega 3 grupos aqui, e com fases distintas ele pega primeiro os profetas, e esses profetas aqui eram do Antigo Testamento. Depois ele pega Jesus Cristo e depois os apóstolos, dizendo que eles falaram da mesma coisa, isto é, da vinda de Cristo e do julgamento de Deus sobre a humanidade. Porque nós vamos ver ao longo desse capítulo, precisamente semana que vem, que os falsos mestres negavam: não vai existir um julgamento, não vai existir condenação.
Esquece essa ideia de condenação, de punição, que de Deus vai julgar a humanidade um dia. Esqueça isso. E Pedro está dizendo, irmãos, eu quero que vocês entendam que essa ideia de que Deus vai julgar a humanidade, que vai ter um juízo final, isso foi algo que os profetas no Antigo Testamento já falavam do dia da ira de Deus, que o Senhor Jesus falou e que os apóstolos também falaram. E eles aprenderam isso do Senhor Jesus. Então, o argumento de Pedro, nesses versos 1 e 2, é que a profecia sobre o dia do Senhor não foi inventada pelos apóstolos. Os profetas, assim como Cristo, ensinaram tais preceitos. Com isso, Pedro enfatiza, irmãos, de forma peremptória, a unidade das Escrituras, que tanto os profetas do Antigo Testamento, quanto Jesus e quanto os apóstolos, eles tinham unidade, não era contradição, a unidade das Escrituras existe, irmãos. Há plena harmonia entre o que os profetas anunciaram, o que Jesus disse e o que os apóstolos estão ensinando sobre o dia da ira de Deus e do julgamento do dia vindouro. Então não há conflito nem contradição nas Escrituras, a contradição é no leitor, no intérprete. Então, quando os falsos mestres mencionavam, por exemplo, no versículo 4, como vocês leram, quando eles assim, eles dirão, eles que os escarnecedores, o que houve com a promessa de sua vinda? Ou seja, cadê Cristo? Desde que os passados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Ou seja, os falsos mestres, quando questionavam a promessa da vinda de Cristo, estavam, na verdade, duvidando da veracidade das Sagradas Escrituras. Mas vocês acham que só era na época de Pedro que as pessoas diziam, cadê Cristo? Sempre foi assim. Cadê ele que disse que vai voltar? Essa ideia que vocês dizem que já vai voltar, rapaz, para com isso. Essa balela. E você vai olhar nas Sagradas Escrituras que vários profetas de Deus, levantados por Deus, ergueram a voz para falar sobre o julgamento de Deus no mundo. Jesus e os apóstolos também falaram desse julgamento. Foi o próprio Jesus que fala, que ele mesmo vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. É o próprio Jesus que fala, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Naquele dia muitos me dirão. Então o próprio Jesus ensina sobre um julgamento vindouro. Então, irmãos, você percebe que Jesus, os apóstolos falaram com clareza sobre as mesmas verdades. A palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, é a verdade, não há contradição alguma. Então, a síntese, se nós fôssemos resumir esses dois versículos, a síntese desses dois versículos é que os cristãos, os remidos, deveriam estar espiritualmente alertas pela lembrança constante do ensinamento de Cristo transmitido a eles pelos os apóstolos. Essa é a síntese desses versos 1 e 2. Nós, cristãos, devemos estar espiritualmente alertas pela lembrança constante do ensinamento de Cristo transmitido a nós pelos apóstolos. Aí você vai analisar comigo os versos 2 agora, vê o que é que ele diz. Mas antes de ir para o versos 2, eu quero só dar uma ênfase numa coisa que eu não quero deixar passar em branco aqui, que é quando ele diz assim, nos versos 1, em ambas, falando das duas cartas, quero despertar esta lembrança de vocês com a sua mente sincera. A de vocês diz mente sincera? Mente esclarecida, ânimo sincero, né? Irmãos, quando diz mente esclarecida, a minha traz mente sincera. Por que é que Pedro diz isso? Porque, irmãos, antes de nós sermos regenerados, e todo ser humano que não teve a mente dele renovada pelo Espírito Santo, ele tem uma mente caída, irmãos.
ele tem uma mente que é aquilo que em teologia nós chamamos de mente noética, que não tem nada a ver com Noé. A mente noética é apenas um termo que se dá para mostrar a bagaceira que o pecado fez na nossa mente. O pecado, irmãos, ele atingiu o nosso cérebro. De tal maneira que até as pessoas mais inteligentes, aquelas pessoas com uma percepção, com uma sagacidade na forma de pensar, eles têm contradições em seus pensamentos. Então, quando a Bíblia fala de mente noética, desse esfrangalhar da mente, é porque o pecado ele fez isso. Ele fez com que a nossa mente, irmãos, fosse desestruturada de uma tal maneira que nós mesmos temos pensamentos contraditórios. E Pedro, aqui nesse texto, ele diz: irmãos, eu quero despertar a lucidez espiritual em vocês. Eu quero que vocês entendam claramente e percebam. Irmãos, o que é que Paulo fala, por exemplo, dos pagãos lá em Efésios? Ele diz: irmãos, eu quero que vocês não andem mais como andam os gentios, entenebrecido no conhecimento de Deus, pela ignorância que há no coração deles. Então, esse despertar dessa mente sincera aqui é a mente do remido, irmãos. É uma mente regenerada que olha para a vida e para o mundo à luz da ótica de Deus. Que o pagão mesmo, ele não tem essa mente. E por isso mesmo, ele é fraco no sentido de ser uma espécie de amálgama influenciado por várias influências externas de todas as partes. Porque ele não tem a mente esclarecida, ele não tem a mente regenerada. O homem natural não compreende as coisas do Espírito. Por isso que Pedro diz: eu quero despertar esta lembrança com a mente sincera de vocês. Irmãos, se é verdade que a nossa comunhão com Deus não se resume apenas a estudo bíblico, mas também quero dizer que não é menos que isso. É verdade que a nossa comunhão com Deus ela vai muito mais além do que estudar as Sagradas Escrituras. Mas a fé cristã, ela passa por esse processo de ter uma mente estudiosa, de ter uma mente que medita nas Escrituras. Não podemos resumir a isso a vida cristã, no entanto, passa por isso. E Pedro ele quer despertar, porque nós sabemos que toda a batalha e toda a guerra é aqui, irmãos. É a guerra de ideias. É o conflito de cosmovisões que querem duelar com a fé cristã e com a cosmovisão cristã. E Pedro fala sobre isso, sobre esse despertar. E nós sabemos que uma mente privada da verdade, ela é uma mente vulnerável. Ela é uma mente fácil de cair. Ela é uma mente fácil de ser capturada e até mesmo de cair naquele processo do engano, de dúvidas, negação e depois substituição. E Pedro diz: olha, eu quero que vocês se recordem. Ele pede que a gente se recorde. E recorde de quê, irmãos? De tudo. Quem nós éramos antes de Cristo, o que Cristo fez por nós, a nossa verdadeira identidade que nós adquirimos ao invocar Jesus e ao ser discípulo dele, ovelha dele. Muitas vezes nós esquecemos, irmãos, de quem nós somos, de onde Deus nos tirou. Nós esquecemos, como Luana falou, de dar glória a Deus por tamanha salvação, da nossa grande salvação. Por exemplo, qual foi a última vez que você, dentro da sua casa, Senhor, muito obrigado por teres me adotado por meio da cruz, por ter quebrado as correntes invisíveis que me algemavam, e ter tirado os tapões dos meus ouvidos, fazendo com que eu ouvisse, tirado as escamas dos meus olhos, por ter me dado um coração crédulo, ter tirado o coração de carne. Muito obrigado por o Senhor ter me resgatado. A gente esquece disso. E Pedro diz: eu quero que vocês se recordem disso. Aí nos versos 2 ele diz assim: das palavras
versos 2 agora, o ensino de Cristo, das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. Irmãos, nós sabemos que Jesus falou de forma categórica sobre o dia da sua segunda vinda. E com ela, o julgamento. E eu não falo julgamento do tono branco, é óbvio. Esse julgamento na sua vinda, ele já deixou bem claro no sermão do monte, lá em Mateus 24. E é um tratado acerca do assunto. O que os profetas disseram no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta fala que, Isaías, por exemplo, diz que iria vir um dia da ira do Senhor. E quando Jesus veio, e um dos pré-requisitos do Messias era trazer juízo, essa foi uma das coisas que fez João Batista questionar. Olha, pergunta se é ele mesmo o Messias quando João estava preso. Ou é outro? Por quê? Porque nas profecias messiânicas do Antigo Testamento, um dos requisitos do Messias é ele trazer juízo e julgamento. E Jesus só tem trazido o quê? Graça, misericórdia, curar tudo. E aí, quando os discípulos de João Batista vão até Jesus e perguntar a eles por que João Batista tinha mandado, oh, é ele mesmo ou é outro? Aí Jesus diz, olha, diz a João Batista que os cegos veem, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Tal. E ele estava dizendo isso por quê? Porque aquela era uma profecia de Isaías que dizia que quando o Messias chegasse, isso iria acontecer. Só que João Batista, ele pensava que tudo isso ia acontecer no mesmo tempo. E a explicação é que isso aconteceria nas duas vindas de Cristo. A primeira, como servo sofredor, para cumprir uma linha de profecias. E a segunda, ele vai se cumprir como um leão, como juiz, como rei das nações. E aí, o sermão escatológico de Jesus, por exemplo, de Mateus 24, ele aborda os sinais de sua vinda, as condições para a sua vinda e o resultado para a sua vinda. Está tudo lá em Mateus 24. E o sermão escatológico de Jesus aborda isso, sobre esse dia de julgamento. Mas aí, nos versos 2, ele não fala só apenas, ele fala primeiro das palavras proferidas pelos profetas, né? Aqui, essas palavras devem lembrar as predições dos profetas do Antigo Testamento e os ensinamentos do Senhor transmitidos, ratificando o que os profetas do Antigo Testamento falavam. E aí, nos versos 2, ele diz assim, ele falou dos profetas, fala do Senhor Jesus e diz que os apóstolos ensinaram a vocês. Ou seja, a doutrina da segunda vinda e do julgamento final é abordada não apenas pelos profetas no Antigo Testamento, abordada não apenas por Jesus, mas também por seus apóstolos. É esses três grupos de pessoas, profetas do passado, Jesus Cristo e os apóstolos, eles falam da mesma coisa, da vinda e do julgamento. Que era exatamente isso que os falsos apóstolos, os falsos mestres, os escarnecedores estavam negando. Cadê a vinda dele? Nada mudou. Desde que os nossos primeiros pais morreram, tudo continua da mesma coisa. Era essa negação da vinda e do julgamento. E aí, no versículo 3, nós temos o ataque aos falsos mestres. Os falsos mestres, aqui nos versos 3, são chamados aqui de escarnecedores. Não apenas negam intelectualmente a verdade de Deus, mas zombam e escarnecem dela. Veja, por exemplo, só a primeira frase do versículo 3. Ele diz assim, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Eu quero parar por aqui. Saiba disto, que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Irmãos, primeira pergunta a ser feita: o que é os últimos dias?
Irmãos, entenda bem que é uma coisa que você não pode escorregar quando pensar em escatologia. Os últimos dias, todas as vezes, seja Paulo, seja Pedro ou qualquer dos apóstolos, quando eles falam nas Sagradas Escrituras sobre os últimos dias, isso refere-se a todo o período compreendido entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda do Senhor Jesus. Quais são os últimos dias? São exatamente esses. Os dias compreendidos entre as duas vindas de Cristo, a primeira e a última. Irmãos, entenda bem, depois que Jesus veio ao mundo, depois que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele subiu aos céus. Ali, naquele momento, foi inaugurada uma nova era. E naquele momento começou os últimos dias, essa nova era. E ele prometeu que um dia vai voltar e ele vai consumar o seu reino. E interessante que o Senhor Jesus, ele prometeu voltar e destruir os inimigos. Paulo escreve aos Tessalonicenses, nós às vezes esquecemos disso. Paulo diz assim, que ele, falando de Jesus Cristo, falando de Jesus, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que Jesus Cristo virá trazendo vingança sobre os seus adversários. Trazendo vingança sobre os seus adversários. Isso está lá em Tessalonicenses, irmão. E ele vai, e como é que ele vai trazer vingança? Paulo aos Tessalonicenses diz, banindo essas pessoas da presença do Senhor. É Jesus trazendo vingança. Então, queridos, esse Jesus, ele prometeu um dia voltar, consumar o seu reino, destruir os seus inimigos. E ele promete voltar um dia e dar um fim ao caos e à maldade nesse mundo. E fazer esse mundo novinho em folha. E as palavras do Senhor Jesus Cristo e a palavra de Deus chama esses dias de últimos dias. Porque no momento que Jesus sobe aos céus, foi inaugurada uma nova era. Então, esse é os últimos dias. Nós estamos já, irmãos, dos últimos dias. E Pedro diz que justamente nesse tempo é que vão aparecer esses escarnecedores, cheios de escárnios, para cima dos crentes. Os escarnecedores, eles andarão, ou seja, viverão movidos pelas suas paixões, pelos seus desejos daquilo que é proibido. Então, quando ele diz nos últimos dias, só que, porém, à medida que o tempo avança para o fim, começa, irmãos, de maneira intensa, o número de falsos profetas crescer numa intensidade avassaladora. E quando nós olhamos para o nosso cenário atual, você percebe exatamente isso. Irmão, não tem condições. É absurdo o número de pessoas que você diz, bicho, eu não estou acreditando, não. É heresia em cima de heresia, de você ficar chocado. E isso é um dos sinais, irmãos, que nós estamos avançando de modo célere para a consumação de todas as coisas. Porque os últimos tempos serão caracterizados justamente pelo crescimento da iniquidade e pelo abandono da verdade, conhecido como apostasia. Por isso que Paulo aos Tessalonicenses, falando do anticristo, ele diz que Deus, irmãos, isso é sério, irmãos, Deus lhe enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira, porque não quiseram crer na verdade. Nos últimos dias, Paulo escrevendo a Timóteo, diz que eles teriam comichão no ouvido, coceira no ouvido, não suportariam a sã doutrina. Mas por terem coceira no ouvido, eles iam amontoar para si falsos mestres
que falariam coisas palatáveis que eles gostam de ouvir. É o povo que diz assim: não fale o que eu preciso ouvir, fale o que eu quero. Me engana que eu gosto. Que para isso, meu irmão, não falta pessoas para falar coisas agradáveis a você, palatáveis. E o ser humano, como ele gosta de uma mentira, ele diz assim: me engane que eu gosto. Os últimos dias serão caracterizados por isso. E o primeiro sinal do fim dos tempos, apontado por Jesus no sermão profético, é o engano religioso. Um escarnecedor, irmãos, quando ele fala aqui, nos últimos dias virão escarnecedores. Escarnecedores é alguém que trata leviamente de algo sério, de algo que deveria ser tratado com reverência. No tempo de Noé, por exemplo, o povo escarnecia. Noé, entre uma martelada e outra na arca, havia uma advertência de Noé. E o que é que ele recebia como resposta? Escárnio. As pessoas tripudiando dele, zombando, taxando de idiota, de louco. E o povo escarneceu da ideia de quê? E qual era a ideia do dilúvio, se não a ideia de um julgamento de Deus? Que Deus estaria julgamento sobre a humanidade e só escaparia os que se arrependerem. E a mesma coisa é agora. Fala de julgamento. Que história de inferno. As pessoas tripudiam, irmãos. Esse negócio de inferno, de julgamento, isso é uma coisa para deixar vocês presos, para colocar medo em vocês, para ter controle em vocês. É assim que os filhos das trevas dizem. Isso é uma ideia da religião para manter vocês presos, para manter o povo cativo, para aprisionar vocês, segurar vocês com medo. E o povo escarneceu de Noé. E os cidadãos de Sodoma, eles ridicularizavam a possibilidade de a cidade pecadora ser destruída por fogo e enxofre. E os falsos mestres, na época de Pedro, e nos nossos dias, agora estão zombando da ideia do inferno e do julgamento vindouro deste mundo. A maioria dos falsos mestres hoje em dia, eles negam a ideia de uma punição eterna. A ideia de um Deus que irá punir. É porque, irmãos, enquanto Deus estiver fabricando estrelinha, mandando ar para a gente, mandando uma chuva, fazendo os milagres ali, quando ele estiver na oficina dele ali, mantendo o sol, a gente gosta desse Deus, abençoando, livrando. Agora, Deus no trono é o que as pessoas odeiam, mas Deus no trono é o que nós amamos pregar, o Deus soberano. E que faz o que bem quiser da sua criação. Nós amamos um Deus domesticável, que toda hora, para agir, tem que pedir a nossa assinatura, a autorização nossa. Afinal, Deus não age se eu não permitir. Esse é o seu Deus, mas não é o das Sagradas Escrituras. Por isso que quando as Sagradas Escrituras se apresenta, as pessoas dizem: esse não é o meu Deus. Realmente não é o seu. Porque o seu Deus foi o que você criou, a sua imagem e semelhança. Agora, esse Deus aqui é o Deus que diz assim: eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E isso não é palavras minhas, é da Bíblia. E Deus no trono é o que nós não gostamos. Porque nós gostamos de um Deus manipulável, que nós podemos colocar ele no cabresto. Mas esse não é o das Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, veja o que é que Pedro fala sobre os escarnecedores. Versos 3: antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores. Irmãos, o escárnio é um pecado intencional. Ocorre quando deliberadamente alguém demonstra desprezo por Deus e por seu filho. Sabe quando lá no Salmos 2, que é um salmo messiânico, quando diz que as nações acham um jugo pertencer a Deus, diz assim: desatemos dele o jugo e vamos levantar-se contra o Senhor e contra o seu ungido, e o ungido ali é Jesus, que é um salmo messiânico.
no mesmo texto diz assim, tu és meu filho e hoje te gerei, lá em Salmos, que é os Salmos que o salmista diz assim, falando das nações, né, que querem se revoltar contra Deus e querem ser independente de Deus e não reconhecer Deus, e o texto diz assim, ri-se deles o Senhor. Nesse mesmo texto, sabe o que é que diz assim? Para que possa ter paz com Deus, assim, beijem o filho. Eu gosto disso, assim, beijem o filho de Deus, para que possam ser reconciliados. Então, o escarnecedor, ele é alguém que mostra desprezo por Deus e por seu filho. E aí, Pedro, nos versos 3, vai falar do estilo de vida dos falsos mestres. Vê os versos 3 novamente. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo o que, irmãos? Andando segundo as suas próprias paixões. Os escarnecedores, eles são heréticos. Quando a doutrina, quanto à doutrina deles, quanto à teologia deles, eles são devassos, irmãos. Eles são heréticos quanto à doutrina e devassos quanto à conduta. E nós sabemos que a maneira que eu creio, ela necessariamente desemboca na maneira com que eu ando. Por isso que do cara, a pessoa que não entende a graça para entrar na desgraça é 2 minutos. Porque muitos, por não entenderem a graça, acham que a graça é uma licenciosidade para eu viver da maneira que eu quero. Enquanto a Bíblia diz lá em Tito que a graça educa, a graça nos molda, a graça nos transforma. E aí interessante é que os falsos mestres, eles são heterodoxos quanto ao seu ensino e pervertido quanto à ética. Porque ética e credo, teologia e ética, eles andam casados. Então a teologia, ela é a mãe da ética. Uma doutrina errada, irmãos, ela vai desembocar em um comportamento, em um estilo de vida errado. Não tem para onde correr. E qual é o motivo da zombaria desses camaradas aqui? É porque o seu desejo é de continuar vivendo em pecado. Irmãos, no fundo, muitas das rejeições bíblicas é porque no fundo nós não queremos deixar aquele pecado de estimação que nós tanto amamos. Que nós tantos amamos. Seria tão bom, né? Que Deus permitisse nós termos várias mulheres. Seria tão bom, né? Deus permitisse que nós tivéssemos casos fora do casamento. Seria tão bom eu poder andar dessa maneira, aquilo e outro. E sabe por que as pessoas às vezes negam as Sagradas Escrituras? É porque tem pecados intocados, estimados dentro do seu coração. E em vez de dizer assim, eu estou errado, a palavra de Deus é contra mim, e ela está acima da minha própria interpretação. Ele diz assim, eu não prefiro não crer nas Sagradas Escrituras. Ou melhor, se eu creio, eu mudo ela. Para fazer coisas que convêm a mim, ao meu hedonismo, ao meu erro. Se o estilo de vida, irmãos, do indivíduo é contrário à palavra de Deus, só lhe resta mudar de vida ou distorcer as Sagradas Escrituras. Olha, se meu estilo de vida, ele claramente é um estilo de vida que vai contra Deus, eu só tenho 2 alternativas. Ou eu mudo, ou eu distorço a palavra de Deus. Os apóstatas, eles escolhem, sabe qual é a alternativa? A segunda, distorcer a palavra de Deus. De modo que escarnece da doutrina do julgamento e da vinda de Jesus Cristo. Ainda hoje temos muitos falsos mestres, irmãos, que criam uma teologia para justificar seus desvios morais. Em vez de aceitar humildemente o confronto da verdade, distorcem a verdade para continuar na prática de suas próprias paixões. Tornam-se não apenas apóstatas, mas, sobretudo, convenientes. Preferem torcer a verdade a serem disciplinados pela palavra. Preferem tapar os ouvidos a Deus a mudar a sua conduta pervertida.
e preferem heresias ao arrependimento. E sabe por que eles fazem isso? Eles pensam assim: que nada, julgamento nada. Ninguém vai me julgar pelo que eu fiz ou porque eu deixo de fazer. Essa historinha que inventaram para as crianças, isso é historinha de carochinha que inventaram para crianças serem bem comportadas. Mas nós sabemos mesmo que morreu, acabou, vira pó, acabou, é isso mesmo. E aí eles tentam abafar a verdade. Por que muitas pessoas gostam tanto da ideia de que morreu, acabou-se? E principalmente os falsos mestres. Porque é mais palatável eu crer que não há uma eternidade pela frente. E melhor crer que eu simplesmente vou deixar de existir. Acabou, acabou, vou virar pó, eu vou fazer o que quiser agora. E eles fazem isso, sabe por quê? Porque eles querem abafar a verdade, para tentar não ter dor na consciência daquilo que eles fazem. Mas eles não só se contentam só em fazer isso, eles pensam assim, olha, eles propagam as outras pessoas para que elas possam fazer também. Porque as outras pessoas fazendo isso diminui o peso na sua consciência. Ora, pensa o falso mestre, imagina se Deus vai julgar todo mundo porque faz isso, se todo mundo está fazendo isso, ele afinal não vai julgar todo mundo, porque se ele for julgar por isso, então ele vai julgar todo mundo. Deus vai ter coragem de punir todo mundo? Eles começam a pensar nessa lógica. Mas, queridos, a verdade é que é bem outra. Deus, ele não negocia. Ele, irmãos, entenda bem, foi ele que enviou o dilúvio. E digo a vocês, não só morreram pessoas de 20 anos para cima, morreu todo mundo, irmãos. Todo mundo. Crianças morreram. Você fica chocado com isso? Eu nem um pouco. Quem te deu a vida é Deus. Precisa pedir autorização para tirar. Tudo vem dele, o fôlego de vida vem dele. Às vezes nós esquecemos de nos colocar em nosso lugar. Irmãos, quem enviou as 10 pragas do Egito não foi o acaso, foi Deus, irmãos. Quem destruiu Sodoma e Gomorra foi Deus, irmãos. Quem matou Herodes e ele foi comido de bicho lá em Atos, por pegar uma glória de Deus e pegar ele, foi Deus, irmãos. Quem matou Ananias e Safira, irmão, não foi Satanás não, foi Deus. Quem quis que Jesus fosse para a cruz foi Deus, irmãos. E nem só por isso ele deixa de ser amoroso. É porque nós cremos em um Deus bonachão, um Papai Noel barbudo celestial. Mas a verdade, irmãos, é que se Deus foi capaz de executar o seu filho na cruz só porque os pecados foram imputados ao seu filho, imagina do pecador quanto mais e rebelde o que Deus irá fazer. Vai puni-lo. E ele continuará sendo santo, justo e bom. Porque se ele tivesse acabado com a humanidade logo ali, na queda, não teria tido problema nenhum quanto à sua ética e o seu caráter. E aí, nos versos 4, o ensino dos falsos mestres. Veja os versos 4. O que é que eles dizem? Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Com uma pergunta em tom de censura, os escarnecedores colocaram em dúvida a veracidade da segunda vinda de Cristo. Aliás, eles não apenas duvidam, eles decisivamente negavam essa doutrina. Eles começaram, de acordo com os versos 4, a dizer:
Traduzindo para os nossos dias, você crê nisso mesmo? É sério isso? Tu crê nisso, bicho? Tu acredita nisso? Em pleno século XXI, 2024, tu crê nisso mesmo, bicho? Isso já estava acontecendo, irmãos, na época de Pedro. Quando Jesus ele veio para cumprir as promessas de Deus, salvar o seu povo e de restaurar o mundo, os crentes ficaram com uma grande dúvida. Quando é que tu vai restaurar o reino aqui em Israel? Será agora? Jesus disse, olha, não compete a vocês nem o crono, nem kairos, ou seja, nem tempo, nem estações. E os crentes ficaram com uma grande dúvida e eles começaram a perguntar se era naquele tempo onde onde Jesus ia restaurar todas as coisas e acontecer, quando era que ia acontecer tudo isso. E o que é que aconteceu? O tempo foi passando, alguns irmãos foram morrendo, e os falsos mestres se aproveitaram. Olha, tu sabe por que isso não aconteceu ainda? Porque simplesmente não vai acontecer. Essa era a fala dos falsos mestres. Então começaram a ensinar e a zombar de Cristo. Ele não vai voltar, esquece isso. E para piorar mais a situação, eram irmãos e irmãos morrendo e os crentes morrendo, e eles pensaram assim, mas não era na nossa geração que isso acontecia. E eles estão morrendo e os escarnecedores encontraram o momento perfeito para eles. Então eles entram e dizem, cadê a promessa? Cadê a promessa de Cristo? Ele não ia vir? Eu não estou vendo nada se cumprindo. A fala dos escarnecedores são essas. É isso que Pedro está dizendo. Que eles iam perguntar, cadê a promessa da vinda dele? E aí lá vem aquilo que eu falei do início da minha fala. O primeiro passo do engano é o quê? É lançar a dúvida. Será que ele falou isso? Mas espera aí, será que foi Cristo que falou isso mesmo? Ou foi Paulo, João e Pedro que colocaram alguma coisa aí a mais? Será que eles não combinaram alguma coisa entre eles para ficar mais bonitinho aí? Para ficar mais legal? Quando ele diz, olha, desde que os nossos pais morreram, sabe quem são esses pais? Esses pais aqui no texto são os primeiros crentes. Então, o que ele está dizendo assim, olha, tudo está do mesmo jeito de sempre. Como desde o início da criação. Aí, ó, Cristo, o sol, porque o sermão escatológico de Mateus diz que o sol vai ficar escuro, né? Aquela coisa toda. E aí, ó, o sol todo dia está do mesmo jeitinho da criação. Nosso sol está bonito. Eu não estou vendo o sol escurecer. Está vendo? Porque os filhos de Satanás, eles são baseados no que eles veem. Tu está vendo o sol? Eu não estou vendo as estrelas caindo do céu. Conforme diz Mateus 24 e Apocalipse também. Elas estão lá, as estrelas, estão tudo bonitinhas. Tu está vendo alguma coisa? Eu também não estou vendo Jesus descendo do céu, como ele disse que ia descer. Tu está vendo? Eu não estou vendo. Larga de ser besta, rapaz, acreditar nessas coisas. Que existe um negócio de Jesus voltar. Não existe negócio de juízo final. Bora cair na farra, bora aproveitar a vida. A vida é uma só, meu amigo. Os filhos do diabo fazendo igualzinho ao pai deles lá do jardim. Eles confrontam a palavra de Deus com aquilo que os homens viam. Eu lembro que quando eu trabalhava no Cais Salgado, tinha um assistente social da idade da minha mãe, vê para aí. Ele disse assim, Rafael, tu tão novo, meu Deus, tu está desperdiçando tanto a tua vida. Vai curtir tua vida, Rafael. Vai curtir tua vida, a vida vai passar. Tu tá muito novo, meu Deus. Se eu tivesse essa tua idade, Rafael, eu ia curtir tanto a vida. Não desperdiça, não. Vai-te embora curtir. E eu sei o que ela estava querendo curtir. O curtir dela, eu sabia quem era a pessoa. O que era o curtir. Você já sabe o curtir. E eu, na hora, eu disse... E eu, assim, olhando para ela, eu disse assim, meu Deus, Satanás falando pela boca dela aqui, ela nem sabe. Ela já sabia, já tinha evangelizado ela. Eu digo, meu Deus, ainda bem pela minha convicção na palavra de Deus, porque se fosse alguém levado em vento de doutrina, ia para casa numa crise existencial enorme. Mas Satanás usa os seus, irmãos. E aí, foi isso mesmo que Jesus disse?
queria julgar você, mas você está vendo algum julgamento? Você está vendo alguma outra coisa? Tem uma vida, é só uma só, vai curtir a vida. O que é que ele disse aos primeiros pais? Está vendo essa árvore aí? Do pecado, ela é boa para comer. Isso que você está vendo, vem rapaz, prova dela. É certo que você não vai morrer. Deus disse, no dia que comer, certamente vai morrer. Satanás, ele é tão nojento que diz, certamente não morrerás. Irmãos, se nós não tivermos fincado na palavra, nós não vamos discernir as tentações do Satanás no nosso ouvido. Se no primeiro século os escarnecedores faziam isso, o que é que vocês acham, irmãos, que eles fazem agora, 2000 anos depois? Escarneciam da promessa e escarnecem da promessa de Deus ainda mais. Fazem chacota da esperança. Vocês crentes já tem 2000 anos aí esperando esse tal de Jesus voltar e ele não volta. Vai, espera sentado, visto que ele vai voltar já já. Vocês são um bobo mesmo, né? Acreditar em um livro antigo. Quem é que garante que isso é a palavra de Deus? Foi Deus que falou mesmo, isso é palavra de homem, rapaz. É isso que eles falam, gente. É isso que eles falam. O fim do mundo está acontecendo não, rapaz. O fim do mundo só vai acontecer, eles acham, se for uma questão de guerra nuclear, sei lá, uma catástrofe global. Mas esse papo de Jesus voltar, eu já vi pessoas dizer assim, Jesus vai voltar aqui, o mundo é bagaceiro dessa, ele vai voltar a fazer o que aqui? Oh, meu Deus. Aí eles dizem, parem de falar isso, parem, vocês não estão vendo nada. Eles falam, se é que Jesus existiu, ele sim foi um mestre iluminado, no máximo, um mestre da moral, como muitos na história, só isso. Agora ficar com esse papo do Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que subiu aos céus, que vai voltar, faça-me um favor, pare com isso, fala sério. Olha aqui, ó, olha ao teu redor, é isso que eles estão fazendo aqui nos versos 4. Olha aqui, está tudo a mesma coisa, desde que os pais morreram. E eles, os falsos mestres, não apenas negavam, mas usavam um argumento falso para ancorar suas ideias. Diziam que desde os primórdios, desde os primeiros pais, o assunto era o mesmo. E nunca havia acontecido nada na história que garantisse o cumprimento dessa promessa. E qual é a nossa fala diante de tudo? A pergunta, queridos, é: em que nós temos acreditado? Vocês estão acreditando nas vozes aí fora? Ou vocês estão bem alicerçados, com o coração em mente, na palavra de Deus? Em quem vocês estão acreditando? Não dá para ser dividido, meu querido. Pegar um pouquinho da palavra, um pouquinho de Darwin, um pouquinho de... Não dá. Não queira fazer esse casamento, Jesus nunca fez. A pergunta, queridos, é quem nós temos acreditado. Quem acredita em tudo acaba não acreditando em nada. A quem nós temos ouvido, irmãos. Nós temos duas palavras confrontando entre si, aqui nesse texto. A palavra de Deus e a palavra dos escarnecedores. E você decide que você vai acreditar. É com você, meu querido, não é comigo não. Eu já sei o que eu quero e quem eu creio. Tem duas palavras o tempo todo nesse mundo. Vai ser a palavra de Deus e as vozes dos escarnecedores aí fora. E as vozes dos escarnecedores são diversas, multifacetadas. Não é só um grupo, são vários. E a maneira que a gente vive diz como a gente crê na prática. Quem a gente tem ouvido, irmãos? Como você tem vivido? A impressão que dá, irmãos, a impressão que dá é que nós não temos nos envolvidos com a palavra de Deus. Parece que nós temos dado ouvido aos escarnecedores. A impressão que dá é que nós temos agido mais pelo que vemos do que pela palavra de Deus. E a Bíblia manda a gente não agir pelo que vê, mas sim atentar nas coisas que não se vê, porque as coisas que se vê são temporais, mas as que não se vê são eternas. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem, diz o autor aos Hebreus.
E às vezes, irmãos, eu tenho a impressão que nós temos mais andado e vivido pelo que nós vemos do que a capacidade de contemplar o invisível. Irmãos, tanto tempo passou desde que Jesus subiu aos céus e a maioria de nós, às vezes, não está mais esperando Jesus, irmãos. Não está esperando o arrebatamento, não está esperando mais a consumação. Parece que a gente fala Maranata aqui no final, mas parece que não se tornou espécie de um mantra e faz de forma automática, sem refletir, sem esse desejo, sem esse clamor. A impressão que dá, irmãos, é que a gente toca a vida como se a volta de Cristo não fosse acontecer. Pelo menos não agora. Para que você viva a sua vida. Agora, se você crê no Senhor Jesus de verdade, que Jesus virá, você tem vivido como se isso fosse a coisa mais importante da sua vida, ou você tem vivido como se isso não fosse acontecer agora? Vigie, meus irmãos. Vigie. O que é que esse texto nos ensina? Já deu 9 horas para nós encerrarmos. Deixa eu te dizer uma coisa. Tanto você que tem vivido como se Cristo não fosse vir, e tanto você que está aqui por causa do sofrimento, por causa da desesperança na vida, às vezes diz, meu Deus, eu quero que Jesus volte logo mesmo, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais aperto nesse mundo. Eu quero falar para vocês dois, tanto você que vive como se Jesus não fosse voltar, e quanto você que tem reclamado e não vê nada. Jesus não esqueceu, irmãos, da sua vinda, tá? Deus vai bancar tudo o que ele escreveu aqui, viu? Deus é responsável por tudo o que ele escreveu aqui. Assim como ele foi responsável 700 anos antes, mostrando que ele iria vir, Isaías escrevendo, e ele bancou todas as profecias, lá em Miqueias, em Isaías, em Salmos. Ele também não esqueceu, não, irmãos. O Cordeiro de Deus não tem amnésia. Ele é responsável pelo que ele disse, porque ele registrou aqui, e ele vai cumprir ipsiliter. Ele vai nos buscar. Então recorde da palavra, irmãos. Lembre da palavra. Confie na palavra. Você pode estar sofrendo, mas eu digo a você, descanse no cuidado do Senhor até que ele venha. Siga um dia de cada vez a direção do encontro do seu Salvador. E se você está dormindo, cochilando na vida espiritual, acorde com essa palavra. Acorde recordando dessa palavra. Porque muitas vezes a gente age só por aquilo que a gente vê, só por aquilo que a gente ouve. E a gente esquece que as verdades eternas estão aqui nas Sagradas Escrituras. Não é, irmãos, do que nós estamos vendo agora. É outra categoria. A gente acha que tudo que é verdadeiro é apenas tudo o que acontece ao nosso redor. Mas há realidades muito maiores do que aquelas que nós vemos, e muito maiores do que aquelas que nós ouvimos, e muito maiores do que aquelas que nos cercam. Muito mais realidades maiores do que nós. E essa palavra nos lembra disso. Recorde a palavra. Isso vai nos ajudar a viver de uma maneira centrada, canalizada, com objetivo, irmãos. Confia no Senhor, mesmo que a gente não veja nada, mesmo que a gente não ouça nada. Para encerrar, a pergunta que eu faço hoje é: você está em Cristo? Você já foi revestido de Cristo? Já nasceu de novo? Já foi regenerado? Você ainda não creu nele? Então creia nele. Hoje ele tem vida eterna para você. Do contrário, o que te restará é apenas o fogo eterno da ira de Deus. Mas lembre que crer em Jesus não é acreditar. Crer em Jesus é ter um encontro pessoal, uma experiência com Ele,
o entregar a vida a Ele de fato. E se você está nele, lembre-se do que Ele disse. Ele disse que vai nos levar para onde Ele estiver. Nos dar novos céus e nova terra, um novo nome, um novo corpo, uma nova identidade, uma nova vida. Jesus voltará um dia, irmãos, para julgar os vivos e os mortos, conforme diz Romanos. Paulo, em Romanos 14, diz assim: para isto foi que Jesus Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Então não viva como se isso não fosse uma realidade, não viva como se isso não pudesse acontecer agora. Acorde para a realidade de que há algo muito maior do que isso aqui. Há algo muito maior do que você vê, algo muito maior do que você ouve. Não dê ouvidos para os zombadores. Não creia naquilo que você vê. Espere, tenha fé, confie. E um dia Ele rasgará os céus. Se prepare para o grande dia, porque Ele vai chegar. E quando Ele voltar, aqueles que são dele terão vitória. Uma vitória vista não só por nós, uma vitória vista por todos, porque todo olho verá a igreja descendo com Ele, em poder e glória. E o mundo inteiro verá a restauração de todas as coisas. E o mundo inteiro se ajoelhará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E essa vitória vista por todos, e nós, por estarmos nele, seremos mais e somos mais do que vencedores, não vai ser uma estrelinha no peito da gente colocada, estampada numa camisa. Vai não, irmãos. Na verdade, vai ser a estrela da manhã, estampada nos céus, para todo mundo ver. Que Deus nos abençoe.